eu quero caminhar com você dizendo que nós vamos responder a algumas questões importantíssimas para nós. Por que eu preciso de teologia? Por que você precisa de teologia? Por que eu e você precisamos de doutrina? Qual é a diferença entre os dois? E assim por diante. Isso é parte do estudo teológico que nós chamamos de prolegômenos, ou introdução ao estudo da teologia. Nós começamos o estudo da teologia com esse tópico, prolegômenos, que significa isso, introdução ao estudo da teologia, ou aquilo que deve ser dito antes de realmente começarmos uma determinada disciplina ou estudo. Então, quando nós tratamos disso, e se você for uma pessoa mais curiosa e correr a um livro de teologia sistemática, aqueles que apresentam os prolegômenos, você vai ver que muitas questões outras são levantadas. Eu estou tentando afunilar aquelas que são mais pertinentes para nós. Muitas questões vão requerer mais comentários, detalhamentos, mas nós vamos aqui nos ater às questões, às regras básicas, apresentando, como já fizemos, a nossa definição para o termo teologia, especialmente teologia sistemática. E nós vamos também discutir vários aspectos de uma abordagem, como abordar o estudo e de que modo, quais são as metodologias que esse estudo requer, tá certo? O que é teologia? A gente tem que saber o que é, para a gente poder responder a pergunta, por que eu preciso dela? Você só vai saber dizer por que você precisa de alguma coisa, se você entender no mínimo o que tal coisa significa. Então, por exemplo, a gente acabou de cantar o último cântico, o meu desejo é alegrar seu coração, Senhor. Próxima pergunta, ou a primeira pergunta, diante dessa proposição, dessa afirmação, meu desejo é alegrar teu coração, Senhor. Ponto. Pergunta, como? Como alguém agrada o coração de Deus? Para você responder essa pergunta, você tem que saber teologia, fazer teologia. Você tem que saber doutrina. Mesmo que você não saiba, digamos, esmiuçar isso detalhadamente, mas você vai precisar de algum tipo de processo. Porque o que está envolvido naquilo que a gente chama de atitude, ou prática, ou postura que agrada a Deus? Percebe? O que é teologia? Teologia é o estudo de Deus, estudo sobre Deus, do ser de Deus, das obras de Deus, dos propósitos de Deus. Portanto, teologia é para todo cristão, para todo aquele que deseja conhecer Deus. A teologia vem de duas palavras, né? Theos, logos, teologia. Theos significa Deus, e logia, logos, palavra ou pensamento ou razão a respeito de alguma coisa. Mais amplamente, nós usamos a palavra teologia para nos referir ao estudo de tudo o que envolve Deus. Então, por exemplo, nós somos uma igreja com fundamentação teológica. A gente diz isso, nós temos um fundamento teológico. O que significa isso? Significa que tudo que nós fazemos, tudo que nós dizemos, diz respeito a Deus, ao ser de Deus, às obras de Deus, aos propósitos de Deus. Essa é a fundamentação teológica, diz respeito a Deus, diz respeito ao ser de Deus, diz respeito às obras de Deus, aos propósitos de Deus para a igreja, para a vida em comunhão no corpo de Cristo. E você também precisa de fundamentação teológica para o seu namoro, para a sua família, para a sua atividade de trabalho.
O que quer dizer isso? Você precisa entender sobre o ser de Deus em relação a você e o namoro. O ser de Deus em relação a você e a sua família, ao seu trabalho. As obras de Deus envolvidas nisso. Dependendo do trabalho, e quase tudo que fazemos com as mãos, do trabalho mesmo intelectual, diz respeito às obras de Deus. O agricultor lida com as obras de Deus. O médico lida com as obras de Deus. Nós lidamos com as coisas de Deus o tempo todo, por exemplo. Então, você precisa dessa fundamentação teológica. E dizer que você precisa de fundamentação teológica é dizer que você precisa de um conhecimento mínimo sobre quem Deus é, em relação a você, ao que você está fazendo, com o que você está envolvido, as obras de Deus, os propósitos de Deus, porque nossa vida, ela é vivida com esse referencial, Deus. Não sou eu, meus sentimentos a priori, meus desejos a priori, mas Deus. Nós somos teocêntricos, Deus no centro. A nossa vida gira em torno de Deus e não de nós mesmos. Então, teologia é esse estudo de Deus. As divisões da teologia, tudo que envolve Deus é muito amplo. E aí nós começamos a estudar teologia exegética. Para conhecer Deus, eu preciso conhecer aquilo que a única fonte confiável de revelação de Deus, a fonte última sobre Deus, porque para você conhecer alguém, você precisa ir à fonte. Para você conhecer Deus, você tem que ir à fonte. E nós vamos ver isso quando a gente for tratar de doutrina da revelação. Há pelo menos duas maneiras principais de Deus se revelar: pelas coisas criadas, nós chamamos de revelação geral, as coisas criadas, a história, o desenvolvimento da história. Deus se revela de forma geral desse modo, mas Deus também se revela de modo específico. Esse modo específico de Deus revelar é a Bíblia. É a fonte confiável. Se você quer conhecer alguém, você vai a essa pessoa e pergunta a essa pessoa: fala para mim sobre você. Não é assim? Você convive, e às vezes você não precisa apenas de respostas, você precisa de convivência. Você conhece alguém convivendo. Então com Deus é a mesma coisa. Você pergunta a Deus: quem é o Senhor? Como é que Deus responde? Ele nos deixou a Bíblia. A Bíblia nos revela quem Deus é. Então, a Bíblia é a nossa fonte, digamos, primária, última de revelação a respeito de Deus. E para entender a Bíblia, a gente precisa de exegese, extrair o significado do texto bíblico. Essa é o primeiro braço da teologia que nós estudamos. O segundo braço, você se lembra? É a teologia bíblica. A teologia exegética, ela pergunta: o que ensina esse trecho particular da Bíblia? Esse versículo, essa palavra, esse texto. O que esse texto bíblico que está diante de mim ensina? Você extrai o significado dele. Mas todo texto é dito num contexto. Uma conversa tirada do contexto, você estraga tudo. Você deturpa. E o que determina o contexto daquela palavra que você está estudando, nós vimos, é a teologia bíblica. Esse ramo da teologia bíblica, responde à pergunta: como uma doutrina particular da Bíblia se desenvolve em relação à história da redenção? Como uma doutrina particular da Bíblia se desenvolve em relação à história da redenção. Lembra que eu falei na aula passada que a Bíblia se ocupa principalmente em revelar uma história, não a história cíclica dos acontecimentos, não uma história cronológica necessariamente, até porque se você tentar ler a Bíblia
cronologicamente, a partir da disposição como os livros estão na Bíblia, você não vai, elas não estão em ordem cronológica necessariamente. Tudo bem, Gênesis fala do princípio, Apocalipse fala do fim, mas ali no meio disso, quando você chega na história dos profetas, dos reis, os tempos meio que se misturam. Por isso que às vezes fica complicado entender. Então a Bíblia, ela nos conta a história da redenção. Então, para você entender um texto bíblico, você tem que entender esse texto bíblico dentro dessa história maior que é a história da redenção, a história da salvação. Então, a pergunta: como uma doutrina particular da Bíblia se desenvolve em relação à história da redenção? Esse versículo está me dizendo sobre oração. Como é que isso se desenvolve ao longo da Bíblia como um todo? A teologia sistemática e a teologia bíblica são disciplinas interrelacionadas, intimamente relacionadas. As duas teologias, a bíblica e a sistemática, extraem o conteúdo da Bíblia. Então, qual é a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática? A teologia bíblica, como eu disse, ela se organiza em torno da linha geral da história da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, a história bíblica, ela se divide em 4 grandes temas. Você saberia me dizer quais são eles? 4 grandes temas da Bíblia. Quais são? A minha vida, a sua vida, ela tem que ser enxergada dentro desses 4 grandes temas. Qual é o primeiro grande acontecimento da história? Criação. Depois, o que acontece que muda drasticamente a história? A queda. E o que Deus fez para resolver isso? A gente resume na palavra redenção. E depois o fim de todas as coisas convergindo em Cristo. A gente chama de consumação. Então, a teologia bíblica, ela visa a pegar uma doutrina, um tema, e enxergar ou um versículo, ou um texto bíblico, e ver isso ao longo desse escopo, de Gênesis a Apocalipse, dentro dessa ideia: criação, queda, redenção, consumação. Então, por exemplo, olha como isso é prático. Você está com um problema no namoro, no casamento. Não vai ter como você resolver esse conflito se você não entender a sua vida dentro deste cenário bíblico chamado criação, queda, redenção, consumação. Por exemplo, o que consumação tem a ver com seu marido ou com seu namorado? Significa que ele não é perfeito e ainda não será nessa vida. Só na consumação dos tempos. E lá você não será casada com ele. Qual é o valor de você entender isso? Você sabe que a pessoa com quem você se relaciona, com quem você vive, é uma pessoa que não é perfeita. Será perfeita na eternidade. Ela está sendo redimida, o penúltimo tema do escopo. Ela está sendo redimida, ela está sendo santificada. Ou talvez ela precise ser salva. E por quê? Porque todos nós, essa pessoa com quem você convive, a qual você ama, pecou. O pecado trouxe consequências, apesar de termos sido criados perfeitos. Então, todo aconselhamento de casal, toda criação de filhos, consiste em você pegar a história daquele casal, a história daquele filho, a história dessa namorada, a história desse amigo que você está tentando ajudar, e colocar essa história dentro desse escopo geral chamado criação, queda, redenção, consumação. E a teologia bíblica te ajuda a desenvolver isso. Sobre os modos práticos disso acontecer, a gente precisaria ter
um módulo, digamos, só ensinando isso, teologia bíblica. Mas a teologia bíblica, ela também se ocupa, além de estudar tópicos ou passagens bíblicas dentro desse escopo grande da Bíblia, se preocupa, por exemplo, em tentar resumir para nós qual foi a ideia de Deus de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento. Qual seria o resumo do Antigo Testamento? Numa palavra, como é que você colocaria? E qual seria o resumo do Novo Testamento? O que acontece no Novo Testamento? Veja, esse exercício que eu estou fazendo com você é ensinando você a pensar teologicamente. Qual é o grande acontecimento do Novo Testamento? Ah não, se você não sabe disso, você está indo para o inferno. Qual é o grande acontecimento do Novo Testamento? Cristo. A vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. Certo? Alguém tem dúvida disso? Passa no meu gabinete. O grande acontecimento do Novo Testamento é Jesus Cristo. Fica fácil agora responder qual é o grande acontecimento ou o grande tema do Antigo Testamento. Qual é? Gênesis 3,15 diz o quê? Quando o homem peca, Adão e Eva pecam, Deus fala com eles que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então qual é o grande tema do Novo Testamento? Cristo. Qual é o grande tema do Antigo Testamento? A promessa desse Messias que viria. Então nós podemos resumir o Antigo Testamento numa palavra. Qual é? Promessa. E nós podemos resumir o Novo Testamento numa palavra. Qual é? Cumprimento. Cristo. Então, e aí você entendendo que o tema é esse, né? Promessa. Aí você vai e diz assim: como que na história da criação de Gênesis 1 a Gênesis 2, de que modo essa promessa do Cristo está aqui? De que modo a promessa do Messias está na história de Abraão? De que modo a promessa do Messias está no livro de Isaías? Percebe? É assim que a gente faz. Teologia. É esse processo. Então a teologia bíblica se ocupa a ver isso. Qual é a teologia de Isaías? O que se extrai de Isaías? O que se extrai de Jeremias? O que se extrai dos profetas como um todo? O que se extrai dos livros de sabedoria? Provérbios, Eclesiastes. A teologia bíblica faz isso. A teologia bíblica se organiza em torno dessa linha geral da história da Bíblia: criação, queda, redenção, consumação. Mas a teologia bíblica também se organiza em torno de alguma seção da Bíblia. Seja o Antigo Testamento como um todo, fazendo a promessa do Messias, seja o Novo Testamento como um todo, mostrando para nós o cumprimento da promessa, seja você pegando os profetas e tentando entender a cabeça deles, seja você pegando as cartas de Paulo, e nós chamaríamos de teologia paulina, você pegando os escritos de João, você chamaria de teologia joanina. E a teologia sistemática? Bem, a teologia sistemática, ela simplesmente cataloga isso, organiza isso. A teologia sistemática, ela vai se organizar em torno das suas conclusões bíblicas. Então, ela tenta reunir as percepções da teologia bíblica e ela organiza esses resultados. A teologia sistemática visa a incorporar as percepções da história, como que ao longo da história as pessoas foram estudando esse tema, como a gente vai ver agora, que é o terceiro ramo da teologia, teologia histórica. Então, teologia exegética extrai o conteúdo do texto bíblico. Teologia bíblica coloca esse conteúdo no padrão geral das Escrituras. Teologia histórica é o terceiro ramo. A teologia histórica, ela se preocupa em responder a seguinte pergunta: como as doutrinas
cristãs, como as doutrinas da cristandade têm sido definidas ao longo da história. Como que essas doutrinas têm sido formuladas? Sim, hoje todo mundo fala do Espírito Santo. Igrejas aí estão falando do Espírito Santo. Mas historicamente, como é que as pessoas definiram ou entenderam o Espírito Santo? Não é... Porque veja, e olha como é importante o que a gente está estudando. A maioria das pessoas fundamenta o seu conhecimento na experiência delas. Você vai conversar com alguém que, por exemplo, diz ter o dom de línguas, seja qual for a definição da pessoa, ou qual seja, eu não estou aqui nem dizendo qual é a definição certa para o dom de línguas, mas você pergunta para uma pessoa, qual é a fundamentação para isso? Ela vai dizer, bom, eu falo. Eu sinto, eu sei. É uma experiência minha com Deus. Opa! Se essa experiência não tem como ser aferida, ou medida, ou avaliada à luz de uma verdade sólida, acabou. Você vai ter um problemão. Sociedade nenhuma, relacionamento nenhum vive de experiência. A vida não se monta em torno de experiências. Nós temos experiências. Experiências têm sua validade. Mas as experiências precisam ser de algum modo aferidas, medidas, avaliadas, para saber se o que de fato eu digo ser certo, porque eu sinto. Bom, toda essa questão da ideologia de gênero hoje se dá em torno do que se sente. É ou não é verdade? Tudo na vida hoje praticamente se define em torno do que se sente. Então, por isso que a gente, dentro do estudo da teologia, a gente vai chegar lá, a gente vai estudar quais são as fontes de revelação que são válidas como palavra final. Minha experiência tem a sua validade, a sua importância. Mas essa experiência sozinha, sem nenhum aferidor, sem nenhum regulador, eu vou ter problemas. Né? Ninguém vive assim. Então, a teologia sistemática, ela faz isso, ela organiza tudo que se conclui do estudo bíblico ao redor dos temas, ao redor das doutrinas. Ela lança mão da teologia histórica para dizer o seguinte: ao longo da história, como é que se entendeu o Espírito Santo? Que tipo de pergunta ao longo da história, em determinado ponto da história, que tipo de pergunta as pessoas faziam quando elas pensavam no Espírito Santo? Percebe? Porque hoje, qual é o tipo de pergunta que se faz quando se fala de Espírito Santo? Quais são as perguntas que se faz quando se pensa em igreja? Então, é importante que você saiba olhar para a história e você entenda como é que as perguntas em relação aos determinados temas foram feitas e como elas foram respondidas. E você vai aprender com a história que muitos erros se repetem. Pessoas que às vezes você admirava, elas tiveram erros e tiveram grandes acertos. Você vai aprender a lidar com as pessoas dentro do seu contexto histórico. Então, por exemplo, recentemente discutiu-se bastante, criticou-se John Piper na internet, Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards teria tido escravos. Como pode um grande herói da fé ter tido escravos? Bom, infelizmente, e para a tragédia da humanidade, naquele período, praticamente todo mundo que tinha posse tinha escravos. Esse é um primeiro ponto de partida. Segundo, partindo dessa premissa, segundo, como era essa escravidão, entre aspas? Como ela era? Era a escravidão do tronco que a gente conheceu, né, no Brasil, Pelourinho? Era assim que se praticava a escravidão? Terceiro, Jonathan Edwards, de que modo esses escravos ou servos eram tratados dentro da casa dele? Em relação
as pessoas do mundo ao redor. Veja, eu não estou justificando o Jonathan Edwards. A escravidão, em qualquer contexto, ela é pecaminosa. Mas, para eu ser honesto intelectualmente, eu tenho que entender o momento histórico. Já que a teoria da evolução, o que a teoria da evolução diz? Que a gente está evoluindo para melhor, de algum modo. Não sei onde eles buscaram isso. Assim, bem simplisticamente, pensa-se assim. Então, peraí, a história, ela está evoluindo para melhor, de algum modo. Hoje, graças a Deus, é inadmissível qualquer tipo de escravidão. Deveria ter sido assim desde o início, mas não foi. E por que não foi? Lembra dos 4 grandes eventos da história? Deus criou tudo perfeito, veio a queda e veio a redenção. E aí você olha para a história, a partir do momento histórico chamado cristianismo, e veja como o cristianismo, como uma bomba relógio, de dentro para fora, implodiu o Império Romano, implodiu o mundo e aos poucos foi erradicando a escravidão. E é no mínimo desonestidade alguém não enxergar isso, alguém não enxergar que ao longo da história é fruto do cristianismo, apesar de cristãos terem tido escravos, lembrando do momento histórico, mas é fruto do cristianismo desses cristãos que a escravidão hoje não existe mais. Então, a teologia histórica, ela é esse processo. Ela te faz olhar para a história com honestidade, saber ler os momentos, saber ver as diferenças, ver os erros pelo que os erros são, e assim por diante. Então, por exemplo, um exercício para você pensar bíblica, teologicamente. Você vai ler o Novo Testamento, você vai ver Paulo alertando sobre o perigo do dinheiro, da riqueza. Jesus, Paulo, etc. Mas você não vai ver a Bíblia dizendo, por exemplo, quanto de riqueza é permitido. Não está dito. Isso é importante, mas há parâmetros para se lidar com riqueza. E por que a Bíblia faz isso? De modo muito simples. Porque a Bíblia não é um livro de moralismo. É um livro que se preocupa em te transformar de dentro para fora. Então, aquele que vai sendo santificado corretamente, ele pode ser multimilionário. Ele vai saber ser um multimilionário para a glória de Deus. Espera-se, apesar de que Jesus mesmo dá advertência. Jesus diz: é difícil um rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse: é difícil quem ama o dinheiro. Por que eu digo isso? Porque você também vai ler o Novo Testamento e você não vai ver Paulo diretamente atacando a escravidão. Então, está vendo? Paulo era a favor da escravidão. De jeito nenhum. É que Paulo, conhecedor da natureza humana, sabia que não adiantava você chegar naquele momento histórico e dizer, não pode. Ele foi explicando, ele foi dando questões muito mais radicais do que dizer não pode. Ele começa dizendo, você tem que morrer para si mesmo. Jesus diz isso, Paulo complementa isso. Ele vai dizer, olha, você tem que tratar o seu próximo como você trata a si mesmo, a regra de ouro de Cristo. Ele vai dizer, os servos têm que trabalhar com honestidade, o patrão tem que ser um bom patrão. Ele vai criando uma atmosfera que, de repente, quando todo mundo, pelo poder do Espírito, começa a viver o que ele está dizendo, não dá mais para ter escravo. É incompatível. O trabalhador tem que ser digno do salário, ele vai dizer. Não dá mais, não dá para. Ele tem que ser digno do salário dele. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, tem que ser tratado com a mesma dignidade com a qual eu sou tratado. Então a teologia histórica, ela vai te ajudar a voltar na história e ver os erros, ver os acertos, ver os progressos, etc.
teologia filosófica. A teologia filosófica se preocupa a responder o seguinte: de que modo o raciocínio, de que modo a lógica podem nos ajudar a desenvolver as doutrinas ensinadas em passagens da Bíblia de um modo coerente. Então, por exemplo, de que modo eu vou explicar para você o que eu acabei de explicar sobre a escravidão da perspectiva bíblica, por exemplo. Então, a partir do momento em que eu me preocupo a organizar meu raciocínio a partir do que eu extraio da Bíblia, à luz da história, a partir do momento em que eu me preocupo em colocar isso de um modo organizado, de um modo coerente, de um modo lógico, eu estou lançando mão de ferramentas filosóficas. Filosofia é o que? O estudo da sabedoria, né? Amor à sabedoria. Filo de filéu, amor, sofia, sabedoria. É amor à sabedoria. O crente, mais do que ninguém, tem que ser o amante da sabedoria. A sabedoria se fez carne em Cristo Jesus. Então, o pressuposto para a teologia não são os raciocínios filosóficos. Veja bem, é diferente. Mas o pressuposto sendo a Bíblia, ou o ponto de partida sendo a revelação bíblica, a filosofia vai nos ajudar a organizar essas ideias. Então, inclui os pressupostos filosóficos básicos envolvidos na teologia. Por exemplo, a existência de Deus. A filosofia lida com isso. A filosofia lida com a questão da realidade. Se Deus existe, se Deus não existe, se a realidade é de fato real. Aí você fala: poxa, pastor, isso é tão denso para a gente estudar, não me dá um negócio mais objetivo. Você adora assistir Matrix e acha que é um filme inteligentíssimo, e é uma baboseira filosófica. Então por que eu não posso tentar ajudar você a pensar coerentemente, filosoficamente? Se você adora assistir esses filmes com metanarrativas, com crítica a metanarrativas, o tempo todo, Star Wars, você veste roupa de Star Wars, você tem noção de qual filosofia é ensinado ali? Nada contra assistir Star Wars, veja bem. Nada contra, não estou dizendo que é errado assistir Star Wars. Mas não seja tolo, não seja tola. George Lucas lançou mão de filosofias para produzir o filme dele. E você sabe interagir com elas? Você sabe mostrar onde está a incoerência no pensamento delas? Saberia dizer? Não. A maioria dos crentes eu vejo baba ovo dizendo é tudo maravilhoso. E não é. Então por que você adora ir no cinema como se tudo fosse neutro? Aí eu fico vendo os crentes: não pode assistir filme da Disney que tem imagem satânica. Eu falo: gente, você não entendeu. O diabo é muito mais esperto do que você está pensando. O problema não são as imagens satânicas, necessariamente, se é que há. O problema são as filosofias ensinadas. O problema é a forma como, por exemplo, homem é tratado. Nos Simpsons, aquele desenho que é da época pré-histórica, jovem não assiste essas coisas. O problema é como família dinossauro, como é que o homem, o pai dinossauro era tratado. É o tipo de filosofia, como as pessoas encontram cura para relacionamentos nos filmes, nas séries. Há uma lógica apresentada, há um pressuposto, há um raciocínio, há o que eles chamam de epistemologia. O que é epistemologia? Teoria do conhecimento. Como é que eu sei se o que eu sei é de verdade, é verdadeiro? Como é que eu sei se o que eu sei é verdadeiro? A epistemologia lida com isso, dentro da filosofia. Como é que você pode saber se aquilo que você está assistindo é verdadeiro? Como é que você pode saber explicar para o seu amigo descrente que o que a Bíblia diz sobre criação, queda, redenção e consumação, como é que você pode saber se isso é verdadeiro?
Você precisa de fundamentação teológica, filosófica, e nós vamos mostrar para você que a Bíblia, o estudo da teologia nos apresenta isso. Então, eu não tenho como ser mais prático para ensinar teologia para você do que dizer o seguinte: se você souber raciocinar comigo por esse terreno denso, você vai assistir Matrix muito melhor. Peaky Blinders, psicologia pura na mente daquele personagem. Os traumas da guerra, como ele encontra redenção para a vida dele, e etc. Observa. Aliás, deixa eu te dar uma dica. Tem um livraço para você ler, chamado Cinema e Fé Cristã, editora Ultimato. Cinema e Fé Cristã. Brian Godawa. Brian, deixa eu escrever aqui na minha lousinha, para você gravar. Brian Godawa. Acho que é isso. Ultimato é a editora. Cinema e Fé Cristã. O que ele vai fazer nesse livro? Ele vai pegar os pressupostos filosóficos mais comuns na nossa sociedade e vai mostrar como esses pressupostos são hoje utilizados na nossa cultura, né? E de que modo esses pressupostos são aplicados aos filmes. Agora deixa eu te dar uma dica, para você, de novo, não sair daqui falando: gente, o pastor está viajando demais, é melhor a gente voltar lá no unboxing da Bíblia. Ô tolinho, escuta o que eu estou te falando. Olha só, se você pensa assim, você vai lendo esse livro, Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã, e você vai ver que todo filme se desenrola num processo chamado plot, em inglês, trama. A trama do filme. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para você. Por isso que demora o curso, eu saio das notas. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero dar para você qual é a trama da história de Deus. Deus escreveu um filme, a história da nossa vida, a história da realidade. E Deus organizou esse filme dentro de 4 grandes estruturas. Vamos lá? Qual foi a primeira? Criação. Aí o que aconteceu em seguida? Queda. Aí você tem redenção. E você tem consumação. O Brian Godawa explica isso muito melhor do que eu vou tentar resumir aqui para você, no livro dele, Cinema e Fé Cristã. Ele vai mostrar para você o seguinte: todo filme, todo enredo, ele é construído em torno de uma estrutura, que de algum modo vai mostrar para você a criação, vai mostrar para você a queda do ator, do personagem, a corrupção dele. Em algum momento do filme ou da trama, você vai ver um redentor, e você vai ver o desfecho, que é a consumação. Aí ele pega alguns exemplos de filmes clássicos e vai mostrando para você que toda trama de Hollywood, de uma boa história, de um bom livro, ela se passa dentro de alguma ideia de criação, queda, redenção e consumação. Toda trama. E por isso que quando você começa a entender essas questões, a questão é, quando você assiste um filme, por isso eu digo: pastor, é pecado eu assistir tal filme? Eu não gosto dessa pergunta. A pergunta que você tem que fazer é: eu tenho estrutura para assistir isso? Então, por exemplo, se um filme é declaradamente pornográfico, tentador, eu não vou ficar altas horas da noite assistindo Game of Thrones, sendo um homem casado, e você também não deveria ser um homem solteiro ou uma mulher solteira. Vai aparecer cenas. Eu sou homem, eu gosto de mulher,
eu vou assistir cenas que eu vou tentar, pastor, o senhor não tem domínio próprio? Sim e não. Então, eu nunca assisti Game of Thrones, desculpa se eu te decepcionei. Eu assisti, por exemplo, aquele da Vikings, que já tem cenas sérias o bastante, e está aqui minha mulher, e eu ficava dizendo, fica aqui do meu lado. Então, se não tem essas cenas, que de algum modo vai de um primeiro momento, chocar você, por exemplo, cenas violentas, a paixão de Cristo, meu Deus, eu vi crente alugando cinema, para levar amigos, igreja inteira, a assistir a Paixão de Cristo de Mel Gibson. E o recorte que Mel Gibson fez da história de Cristo não é o recorte do Novo Testamento. Ele errou feio, mas a aula não é explicar isso. E eu te mostraria, Brian Godawa vai te ensinar, por exemplo, a lidar com esse filme também, sobre o recorte errado daquele filme. Então a pergunta que você tem que fazer é, quais são as ferramentas, que estrutura eu tenho para entrar na história de Matrix, para entrar na história dos Avengers, dos Vingadores, ou Velozes e Furiosos, que você também acha que não tem filosofia, tem uma trama, tem uma criação, queda, redenção. Quem é o grande redentor de Velozes e Furiosos? Quem é o redentor? Quem assistiu Velozes? É o Dominique. O Dominique faz o que faz, senta ao redor da mesa, dá as mãos e ora e reza. Ele é o redentor, o agente unificador. Então, não pense que o que a gente está estudando aqui é coisa de seminário. O pastor não devia estar ensinando isso para a gente, perdendo tempo com isso. Você precisa ter essa estrutura, você precisa entender, entrar nessa história, saber captar o enredo e saber dizer se é coerente ou não esse enredo, à luz do enredo que a Bíblia, através do seu estudo teológico, te oferece. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E é dentro de Prolegômenos que a gente começa não a estudar filosofia dos filmes, por exemplo. Mas daqui a pouco, adiante, nós vamos ver como que a gente faz teologia, de que modo eu organizo minhas doutrinas, de meu pensamento, minhas ideias, meu raciocínio, e como então eu enfrento essas questões. Tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente faz isso, a gente aprende a fazer a exegese, extrair o significado do texto, dentro do contexto maior da Bíblia, teologia bíblica. A gente faz isso à luz da nossa história, teologia histórica, e a gente organiza isso de um modo coerente, inteligível. Quando eu falo de teologia filosófica, eu não estou dizendo, é muito importante você saber disso, eu não estou dizendo que o ponto de partida para a teologia cristã são argumentos ou pressupostos filosóficos, ou ideias dos filósofos. Não. Eu estou dizendo que o ponto de partida é a Bíblia, até porque, lembra da ordem que eu mostrei para vocês? Primeiro, você faz o quê? Você faz exegese. Depois, bíblica. Depois, histórica. Depois, filosófica. Então você parte do significado do texto, à luz do contexto maior da Bíblia, com a iluminação dos erros e acertos da história cristã, e organiza isso de um modo lógico e coerente. Está ficando claro agora, está vendo? O que a gente está fazendo? Então vamos lá, qualquer filme, o camarada vai partir de alguma fonte, ele vai partir das ideias dele, vai partir do sentimento dele,
Então, é a exegese do filme. O filme tem exegeses. Os artistas, os autores, os produtores, os cineastas, eles fazem exegese. Eles extraem significado de alguma fonte de verdade para eles. A nossa é a Bíblia. A deles, as sensações, os sentimentos. Eles colocam essa exegese num contexto maior. O nosso é o bíblico. O deles é a cultura. Eles lançam mão da história. Qual é a grande narrativa contemporânea? Que a história sempre oprimiu os mais fracos. Será que o grande problema histórico foi esse? Será que a redenção está na luta de classes? E eles organizam isso filosoficamente. Então, enquanto a gente está aqui achando tudo isso muito difícil demais ou não dando o devido valor que a gente deveria dar nesse tipo de pensamento, você está deixando passar batido o que o mundo está sabendo fazer em termos de teologia. A nossa teologia sistemática, deles é a teologia mundânica, no melhor sentido. Eles sabem fazer exegese, eles sabem contextualizar, eles sabem usar a história a favor ou contra, e eles têm coerência filosófica para eles, né? Nosso papel é entrar nesse enredo e implodir isso. Não com briga, mas nós vamos chegar lá. Como é que a gente faz isso? Então, aí vem a teologia agora sistemática. Porque o que acontece? Digamos, você pegou um tema. A escravidão, já que eu falei da escravidão. Você vai pegar textos chaves da Bíblia, você vai fazer uma exegese dele, à luz da Bíblia toda, vai olhar isso historicamente, vai organizar ou colocar isso de um modo coerente, lógico. E quando você organiza esse conteúdo para explicá-lo, você fez a sistematização. O que é sistemática? É organizada. Outro nome para teologia sistemática poderia ser teologia organizada. É você organizar seus raciocínios, seu pensamento, seu entendimento em torno de um determinado tema. Então, se você não tem uma teologia sistemática, sabe o que você tem? Uma teologia desorganizada. Você não tem uma organização de ideias, de pensamentos, você não tem coerência. E na prática, muitos de nós é assim. Então, a teologia sistemática é o ramo que responde à pergunta: o que a Bíblia como um todo ensina sobre um determinado tópico? E qual é a relação desse tópico para a minha vida ou para a sociedade hoje? Ou para a minha igreja, ou para o meu namoro, ou para o meu filho hoje? Então a teologia sistemática é o tipo de teologia mais abrangente. Você envolve todas essas, como eu acabei de mostrar. Agora, a teologia sistemática, ela se organiza em torno de grandes temas, certo? Então, quais são os grandes temas da teologia sistemática? Deixa eu mostrar para vocês. Você tem primeiro, o que a gente chama de prolegômenos. Prolegômenos. Que é o quê? Gômenos. Que é essa introdução teológica, toda essa ciência. Eu sei que você já quer logo entrar no finalmente, mas cabe a nós saber organizar isso. Depois, se a nossa fonte de autoridade é a Bíblia, de um modo lógico, qual é o segundo grande tema que eu tenho que me ocupar? Eu tenho que me ocupar com a Bíblia. Aí eu vou estudar bibliologia. É o segundo módulo desse curso. Bibliologia, que tem a ver com a revelação de Deus. Como Deus se revela. E se você acha que isso não é importante, e nós vamos discutir isso, já dei algumas dicas aqui. Olha quais são as fontes de autoridades das pessoas, do ser humano ao nosso redor. Cultura, amigo e coração, etc. Então, dentro da bibliologia, estudo da Bíblia, na verdade, você está estudando a doutrina da revelação.
Agora é interessante, porque dentro do estudo teológico há um grande debate. Por exemplo, o que tem que vir primeiro? O estudo de Deus ou o estudo da Bíblia? O que tem que vir primeiro? Responde, não tem medo de errar ou de acertar, até porque na academia isso é um grande debate. Então você vai errar do lado de gente grande, digamos, ou acertar. O que tem que vir primeiro? Por que a Bíblia? O Arthur disse que é a Bíblia. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é a revelação última de autoridade sobre quem Deus é. Ele está correto. Então, primeiro eu tenho que aprender como que eu faço o estudo teológico. Isso é prolegômenos. Segundo, eu tenho que estudar de fato qual é a grande fonte do estudo teológico. A Bíblia. Aí, em terceiro lugar, eu vou para a teologia própria, que é o quê? É o estudo sobre Deus mesmo, sobre quem Deus é, as obras criadas de Deus, teologia própria ou teontologia, o estudo do ser de Deus, estudo das obras de Deus, da providência de Deus. E dentro dessa teologia própria, por exemplo, gente, você tem subtópicos. Você vai estudar quem Deus é, você vai estudar qual é a essência do caráter de Deus revelado. Dentro, você vai estudar se Deus é soberano e ao mesmo tempo justo, amoroso. Você vai tentar equilibrar os atributos de Deus, fazer coerência disso. Você vai estudar, por exemplo, o tópico oração. É estudado dentro de teologia própria, porque a oração lida com a providência de Deus. A gente crê que a oração de algum modo muda as coisas, ou não muda as coisas? Muda ou não muda? Quer dizer, e se muda, como muda? Por que muda? Então você tem que estudar isso. Veja que a oração, ela tem que ser, veja que contextualização, você não pode estudar a oração como um tópico solto. A oração diz respeito a um Deus que é soberano e ao mesmo tempo gracioso, porque nos ouve. Teologia própria. Esse Deus, Ele criou quem? O homem. Aí você tem aqui a antropologia, que é o quarto módulo da teologia sistemática. Então, dentro de bibliologia, você vai estudar as revelações de Deus, você vai estudar o processo de formação do cânon. Nós vamos estudar isso, como que o cânon foi formado e tal. Essa Bíblia revela Deus. Então Deus, nós vamos estudar criação, nós vamos estudar atributos de Deus ou o caráter de Deus, nós vamos estudar sobre a providência de Deus, etc, etc. Antropologia, que é a coroa da criação de Deus. Então, por exemplo, quem é o ser humano? Do que o homem é feito? O homem é composto de quantas partes? E, gente, isso é importante, não é? A antropologia que nós vamos estudar é a antropologia bíblica. É o que a Bíblia como um todo revela a respeito de quem é o ser humano, como ele foi originalmente antes da queda, de que modo ele foi afetado após a queda, o que isso mudou no ser humano como um todo. Isso é antropologia, doutrina do homem. Para você entender seus filhos, entender sua namorada, seu namorado, seu marido, você tem que entender a antropologia bíblica, para entender a si mesmo. Então eu tenho que entender o homem à luz de como Deus o criou, criação. Eu tenho que entender o homem à luz do que aconteceu com ele depois da queda. Eu tenho que entender o homem à luz do que Cristo fez por ele e nele está fazendo, redenção. E eu tenho que entender o homem à luz da glorificação ou da consumação. A Bíblia me revela isso.
a compreensão do ser humano. Você tem que saber lidar com isso. Então, dentro da antropologia, ou seguindo, você vem o outro campo de estudo, que é o quê? O pecado. A coisa é tão séria que você tem um campo específico para falar sobre isso. E a teologia chama de harmatologia, a doutrina do pecado. O que é o pecado? O que é pecado, pastor? É pecado eu beber? É pecado eu fumar? É pecado fazer tatuagem? É pecado deixar o cabelo crescer? É pecado depilar a perna? Pecado crasso. Para a mulher, o homem, tem homem que depila, né? Tem homem que passa cera no corpo inteiro e sai depilando. Quem aqui depila o corpo? Cristiano? Não, você é homem. Ou não posso falar isso? Então, o que é pecado? Como foi a queda? Como que o pecado entrou no céu? Essas coisas que a gente acaba, né? De que modo isso afeta a gente? Então, harmatologia. Outra coisa, Cristo. Cristologia. Por que para Deus salvar o homem, Deus teve que se fazer carne? Aliás, é justo um pai sentenciar o próprio filho à cruz? Essas são as grandes questões. Por que é importante que Deus seja 100% homem, 100% Deus? Qual a implicação disso? Entende? São as questões que a gente vai lidando. Por exemplo, essa questão, vamos voltar aqui, eu sempre tento fazer correlação. Vocês lembram do senhor Thanos, que faz assim com o dedo e desintegra tudo? Grande questão ética sendo discutida, é justo fazer isso? Eliminar sei quantos % da humanidade? Então, se você tiver uma boa teologia da providência de Deus, você começa a saber responder essas questões. Você começa a saber dialogar com a cultura e as questões éticas que os filmes, as obras clássicas estão levantando para a gente. Então, Cristo. Outra coisa, em sétimo lugar, dentro de Cristo, geralmente eles colocam a doutrina da salvação, mas há gente que coloca separado, soteriologia, que é a doutrina da salvação. Como é que se dá a salvação? Aí dentro desse aqui de soteriologia, e para você entender como é importante a doutrina da salvação nos tempos de hoje, como é que o ser humano muda? Quebra de maldição? Maldição hereditária? Demônio de pombagíria? Porque, veja, se você não entende como Deus salva o ser humano, você não sabe ajudar alguém que está lidando com alguma dependência química, que está lidando com alguma compulsão alimentar, que tem algum pecado sexual sério, que aí fora em alguns lugares vão chamar de pombagira. Então você elimina o demônio da pombagira, a pessoa está sarada. Então, o grande problema hoje em termos de como o ser humano muda, ou deve mudar, ou qual é a forma bíblica de alguém mudar, passa pelo fato de que as pessoas não têm uma soteriologia saudável. O problema é que a gente pensa que salvação só tem a ver com Deus tirar alguém do inferno e colocar no céu. Tem a ver com isso. Mas você está falando do começo e do fim último. Mas esse processo até chegar no céu também é tratado dentro da doutrina da salvação. O processo de santificação, o processo como a pessoa vai sendo transformada progressivamente por Deus, ou santificada progressivamente. Às vezes a pessoa, para ser um pouco mais existencial, já que a gente vive nessa era tão afetada pelo existencialismo filosófico, eu lido, vira e mexe com pessoas que entram em crise, porque elas precisam tomar remédio psiquiátrico. Mas eu sou crente, eu deveria tomar isso.
Essas pessoas não entendem, por exemplo, não tem uma doutrina correta do entendimento bíblico. E se eu posso e devo em alguns momentos tomar algum remédio psiquiátrico, como é que eu vou me ver? Eu sou crente, então é correto eu ficar sentindo culpado porque eu estou tomando esse remédio? É ruim eu lidar com tantos altos e baixos? Isso aqui tudo é dentro da doutrina da salvação, com uma boa compreensão da doutrina do homem. Como Deus criou o homem, o que o pecado fez com o homem, como Deus salva o homem. Olha a teologia, é isso. E aí vem o próximo, que é o quê? Espírito Santo. Era 7? É 8 mesmo? O que eu fiz aqui? Eu estou perdidinho com essa minha lousa. Mas vamos lá. Em 8º lugar, Espírito Santo. Na nossa série de estudos agora em João, eu vou retomar João, assim que eu terminar Ageu, domingo agora, se Deus permitir, a gente termina Ageu. Eu vou entrar com vocês nessa temática em João. Nós vamos começar a entrar na doutrina do Espírito Santo, como Jesus começou a ensiná-la. No final do capítulo 15 de João, capítulo 16 inteiro, Jesus vai entrar no Espírito Santo, vai falar do Espírito Santo, qual a importância do Espírito Santo. E não há dúvida, gente, a pessoa da Trindade mais mal compreendida, ou ignorada, desprezada ou deturpada, é a pessoa do Espírito Santo. E como o Espírito Santo é fundamental para a nossa vida, nesse momento da história em que nos encontramos. Nesse nosso processo de salvação. Ué, pastor, eu achava que salvação é uma vez para sempre. É, uma vez para sempre. Mas ela é um processo. Sem santificação, você não vai ver Deus. Ou seja, você não vai ser salvo. A santificação comprova que você está sendo salvo. E desde o começo, na sua conversão, passando pela santificação, na glorificação, quem vai conduzir você e a mim nesse processo é o Espírito Santo de Deus. Então, de que modo eu devo nutrir comunhão com Deus Espírito Santo? Com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo? A gente vai estudar isso. A gente tem que estudar isso. Nós vamos organizar esse entendimento da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos sistematizar nossa compreensão sobre a pessoa do Espírito Santo. E depois vem... Então, veja bem, agora você é salvo e está sendo santificado pelo Espírito. Na sua cabeça, qual deveria ser o próximo tópico de estudo para a teologia? Depois do Espírito Santo, digamos, você viu Deus, o homem, a queda, a salvação, Espírito Santo. Aí você poderia pular para a últimas coisas, né? Pronto, você salvo, glorificado, últimas coisas. Não, antes das últimas coisas tem uma doutrina que é a doutrina da igreja, ou eclesiologia. Por quê? Qual a importância da doutrina da igreja? Se você ler o Novo Testamento, você vai descobrir que Paulo, os apóstolos, o próprio Cristo, nenhum deles definiu o cristão como um ser sem um corpo, sem igreja, desigrejado. Nenhum. Nós somos definidos como a salvação consiste, em primeiro lugar, nós nos reconciliarmos com Deus. E em segundo lugar, nos reconciliarmos com o próximo. Jesus disse, o primeiro grande mandamento se resume, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento. Eu me reconcilio com Deus, eu amo a Deus. E o próximo?
Como eu amo a mim mesmo, a forma como eu amo a mim mesmo, eu devo amar meu próximo. Paulo pega esse entendimento da lei, dos resumos que Jesus deu lá em Efésios, e Paulo diz assim, tendo nós sido reconciliados com Deus em Cristo, nós somos batizados, inseridos no mesmo corpo que é a igreja. Então a gente tem que entender o que é a igreja para o crente. Qual é o valor da igreja? Como deve ser uma igreja? Como se organiza uma igreja? Como que a Bíblia fala sobre o sistema de governo da igreja, a maneira de a igreja ser e etc. Então, nós vamos tratar isso dentro de eclesiologia. Espírito Santo é pneumatologia. É chique, não é só ginecologia, cardiologia. Nós temos as nossas logias, tá vendo? É chique ser crente. Últimas coisas, escatologia. O que a gente estuda em escatologia? A gente estuda a morte, o que tem depois da morte, o que acontece depois da morte, para onde vai depois da morte. Isso é escatologia individual. O que acontece com o ser humano após a morte? E a gente pode até espichar um pouquinho. Seu cachorrinho de estimação estará no céu? Essas são perguntas que hoje em dia são feitas. Antes ninguém perguntava, mas hoje são. O MEC, o meu, eu sei que vai, porque o bicho é crente, batista reformado, 7 pontos calvinista, ele é incrível. E ele vai. Como é que o senhor sabe que ele vai para o céu? Nós vamos chegar lá. Vamos por partes. A escatologia individual, escatologia geral. Como será o fim dos tempos? Nós vamos passar por uma grande tribulação, já estamos passando. Vai ter 1000 anos, não tem 1000 anos? Quem é o anticristo? Então essas perguntas todas a gente trata dentro de teologia sistemática. Então, vamos lá, a gente começa com a exegese, vem com a bíblica, vem com a, vamos lá, exegética, bíblica, histórica, filosófica e sistemática. Então eu extraio o significado do texto à luz do contexto maior dele. Oh, meu Jesus! O que eu fiz, papai? Está aqui. Então eu faço a exegese, extraio o significado à luz do contexto bíblico maior, iluminado pela história, organizo logicamente, coerentemente e apresento o meu resultado de uma forma sistemática ou organizada. E agora? Agora vem a aplicação dessa teologia, desse conhecimento que eu organizei. Essa aplicação eu vou mostrar para vocês em linhas gerais, para depois a gente ir desembrulhando. Ela vai se dar em 3 grandes áreas principais. Primeira, apologética / polêmica. O que é apologética? É a defesa da fé. O que é a polêmica? É o confronto do erro. A igreja faz isso o tempo todo, gente, e nós estamos vivendo num momento da história, no Brasil, no mundo ocidental, de novo, essa guerra entre direita e esquerda, cristianismo, islamismo, enfim, que nunca foi tão necessário os crentes saberem como se engajar apologeticamente, polemicamente. Não é verdade? Como que a gente se engaja polemicamente? É correto? Como?
Então, o meu conhecimento bíblico organizado, minhas doutrinas sistematizadas, me possibilitam a ir para a praça pública, para a esfera pública, e fazer a defesa da fé e fazer o confronto do erro. Nós vamos ver isso, não hoje, semana que vem. É por isso que eu preciso de teologia. Lembra? Por que você precisa de teologia? Em primeiro lugar, nós demos essa volta toda para dizer que não nasce do nada o que a gente crê. Tem um processo laboroso de trabalho, de estudo, etc. Então, a teologia, em primeiro lugar, tem essa aplicação apologética, polêmica, não é? Por que a gente assume determinadas posturas? Por que a gente condena determinados erros? E não apenas porque, como eu devo fazer isso? De que modo eu devo ser um apologista, né? De que modo eu tenho que ser um polêmico? Porque tão importante quanto o porquê é o nosso como. Então, o que eu vejo hoje é um como assustador. Meus colegas, gente que eu respeito e amo, e gente até que eu admiro as obras, os livros escritos, mas a maneira como se engaja e não sei, enfim, e a forma como os crentes andam falando uns contra os outros, o problema não é você ser polêmico, no melhor sentido do termo teológico. O problema é como e por quê. Então a teologia sistemática vai nos dar os conteúdos para a nossa apologética, para a nossa polêmica, para a nossa defesa da fé, para o confronto do erro. A segunda grande área de aplicação é a ética. Nós não vamos estudar isso em teologia sistemática, mas a ética é um desdobramento da teologia sistemática. Não tem como você fazer uma boa ética se você não tem uma boa teologia. Então, ética estuda, por exemplo, se é ou não correto o uso de métodos anticonceptivos. Porque tem gente que acha que isso é normal, é só sair tomando. Pastor, então o senhor é contra método conceptivo? Não me faça responder sim ou não aqui, agora, desse jeito. Porque é muito mais denso do que a gente tem aí. A ética vai estudar se é correto fertilização in vitro, quando, como. A ética vai estudar a questão do divórcio, do recasamento. A ética vai estudar a questão de posturas, a moralidade. A ética tem a ver com a teologia na prática, digamos, na área pública. A apologética lida com pensamentos, ética lida com comportamentos, né? E muitas vezes a gente acha que tem ética, não, mas a gente tem moralismo. A gente quer saber do sim e não. A gente não quer saber do processo. O cristianismo não é moralismo. O cristianismo tem uma moral. Veja bem. Mas o cristianismo não é moralista. O cristianismo se fundamenta num princípio, etc. Então, a primeira área de aplicação é a apologética / polêmica, a segunda é a ética, e a terceira é a teologia prática / pastoral. O que você estuda aqui dentro? Aconselhamento bíblico, discipulado, o cuidado uns dos outros, a prática cristã no convívio eclesiástico, digamos. Como é que a gente deve se relacionar, como é que a gente cuida, o que se espera de um pastor, o que se espera uns dos outros, os imperativos de mutualidade, as aplicações do conhecimento bíblico teológico para a nossa teologia e etc. Então, semana que vem eu quero voltar aqui e quero desembrulhar um pouquinho da apologética, da ética e da prática pastoral, né? E para a gente prosseguir. Mas hoje, para eu trazer uma conclusão definitiva para você do porquê do estudo teológico, mas hoje, com as ampliações que eu fiz e que me tomaram de novo mais algum tempo, mas eu acho que cada vez mais isso vai clareando para você. Eu acho que você
começa a entender melhor. Então, toda a nossa ética cristã, veja bem, toda a nossa ética cristã, ela é fruto de um labor teológico. Toda a nossa apologética, toda a nossa polêmica, ela é fruto de um labor teológico. Nossa prática pastoral, nossa prática do cuidado da alma. Então, por exemplo, hoje em dia, uma pessoa tem algum transtorno psicológico, assim, sem pestanejar, de cara a pessoa diz, vai no psicólogo. E não estou aqui necessariamente de primeira mão, num primeiro momento, criticando a psicologia. Mas por séculos, quem cuidava dos problemas, dos dilemas da alma do ser humano, era o povo de igreja, era o discipulado um a um, eram os hospitais, a psiquiatria, o cuidado médico, isso tudo era num contexto eclesiástico, era um ser humano. Hoje em dia a gente terceirizou, e aí um estudo, uma compreensão equivocada do ser humano, já falei disso aqui, as pessoas pegam o ser humano e colocam o ser humano como tendo 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Biblicamente falando, é correto ou errado? A antropologia vai nos responder. Eu te adianto e digo que o desdobramento prático disso, por exemplo, hoje, o que se fez hoje com o ser humano, quando você divide ele em 3? Você diz assim, quem cuida do corpo? O médico. Quem cuida da alma? O psicólogo. Quem cuida do espírito? O pastor / crentes. Mas eu quero te perguntar, o que sobrou para o pastor e os crentes? Na prática. O que são as coisas do espírito? Nessa compreensão do ser humano. O que são as coisas do espírito? O que são as coisas da alma? O que é do psicólogo, o que é do pastor? Veja que não é tão simples. Não é tão simples. E no mínimo, você tem que, ao se deparar com esse tipo de estudo e de problemática, você tem que entender que as questões são mais densas do que facilmente acontece hoje. E aí tem coisas que o pastor não penetra, que o outro crente não pode penetrar para ajudar o irmão. Porque não, eu estou no psicólogo, o meu médico cuida de mim, estou no meu psicólogo, ora por mim. Sim, mas enquanto que quando você olha para a Bíblia, o que você encontra? Você encontra o seguinte: o ser humano ele é composto essencialmente, ele é uno. Mas, de modo didático, esse ser humano ele se divide em 2 estruturas básicas. A parte material e a parte imaterial, sendo que uma sempre influencia a outra. Enquanto eu calei nos meus pecados, né, os ossos doíam, você vê aquela somatização no salmista. E aí o senhor está dizendo, pastor, que essa estrutura dicotômica, 2 do ser humano, dicotômica e não tricotômica, corpo, alma e espírito. O senhor está dizendo que essa estrutura dicotômica elimina o trabalho do psicólogo, ou é tudo só do pastor? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquilo que a gente comumente chama de coisas emocionais, e que só o psicólogo trata, tem muito mais coisas espirituais aí do que você gostaria de admitir. E que passa profundamente por uma mudança de coração e não apenas de comportamento. Então, é muito mais do que simplesmente saber lidar, saber identificar, saber ajudar você a mudar comportamentos. Passa por isso. Mas não é só isso. E então, uma compreensão correta da antropologia bíblica, de quem é o ser humano,
de como o ser humano se muda, transforma, se santifica. Ele no contexto da igreja dele. Isso influencia a prática pastoral, a prática do discipulado, a prática do aconselhamento bíblico. Então essas questões todas são fundamentais para a gente. E você tem que entender isso. Os maiores psicólogos, não estou falando aqui da profissão agora, me ouça bem. Os maiores psicólogos, estudiosos da psique humana, da alma humana, porque ipsis literis seria mais ou menos isso o significado. Psicologia, estudo da psique, da alma. Os maiores entendedores da alma humana teriam que ser os cristãos, que têm a Bíblia na mão. Mas em algum momento, dissociou-se essas coisas da Bíblia. Lembra que eu comecei falando em aulas anteriores que a ética e a prática a prática do estudo, isso foi abandonado na universidade, separado da teologia. Então, quando você separa a teologia do cuidado do ser humano, você tem isso. Ateus tentando dar solução para os problemas da sua psique. Entendeu? Não estou jogando as coisas tudo fora, não. Por favor, não saiam daqui dizendo, o pastor jogou psicologia fora. Não estou fazendo isso, não. Necessariamente. Isso é outro tema, muito mais denso. Mas no mínimo você tem que falar, peraí, psique... Quem de fato tem os melhores argumentos para ensinar alguém a lidar com a psique humana? Alguém que tem um profundo conhecimento bíblico sobre como Deus revelou o ser humano? Ou alguém que simplesmente parte de outras filosofias? Freud, é sabido isso. Freud dizia claramente que os psicanalistas substituiriam os pastores no cuidado dos rebanhos. Ele dizia isso. Ele tinha essa intenção. E adivinha, hoje isso é fato. Hoje quem cuida da alma das pessoas são profissionais, com medicações, terapias, e acabou. E você não precisa de nenhum tipo de envolvimento com comunidade nenhuma. Antigamente, como é que os puritanos cuidavam? Você acha que um puritano, na época da Inglaterra, onde os crentes eram firmes, você acha que eles largavam um solteiro morando sozinho? Botava ele junto com casais. As pessoas começavam a ter suas dificuldades de saúde física, eles traziam para dentro de casa, eles cuidavam da alma, cuidavam daquele ser humano. Se você quiser ver um dos inícios, uns tratados mais belos sobre como lidar com depressão, por exemplo, leia um livro do Richard Baxter, um grande puritano. A editora Knox tem um livro dele, sobre depressão, ele lidando com depressão. Veja como ele lida com essa questão toda. John Knox não, Knox é o nome da editora, é Richard Baxter, B-A-X-T-E-R, Baxter, Richard Baxter, editora Knox, depressão. Pega um livro de um homem chamado Edward T. Welsh, e leia, depressão, editora, e veja como ele vai te mostrar a forma como se tratava essas questões todas. Leia um livro fininho do John Piper, o último capítulo do livro do Piper, Quando Eu Não Desejo Deus. O último capítulo, Quando Eu Não Desejo Deus. Tem um capítulo lá, quando a escuridão não passa. Ele vai mostrar como lidar com depressão. Teologicamente, pastoralmente, que é esse ramo da aplicação. De modo pastoral, como é que eu cuido dessa depressão? Como é que eu luto? Como é que a igreja se engaja para ajudar? Então, gente, não me entendam aqui desmerecendo qualquer profissional. Não, eu não estou aqui nesse momento desmerecendo ninguém. O que eu estou tentando dizer é, nós temos muito mais condições de fazer algo como igreja, como corpo que tem teologia sólida, do que nós estamos fazendo. Estou falando para nós, não estou fazendo uma comparação entre nós e eles. O que eu estou dizendo é que nós estamos fazendo nada, e nós temos a melhor das ferramentas
e a sabedoria para lidar. E por isso que você está aqui, sexta-feira à noite, estudando teologia, porque você quer saber ser um bom apologeta, um bom ético ou eticista, um bom prático, um bom discipulador, um bom pastor de almas para os seus filhos, para aqueles que vão precisar do seu cuidado, para as pessoas próximas de você. É por isso que a gente estuda teologia. Tá claro? Semana que vem a gente dá prosseguimento. Eu ainda não vou entregar esse material. Quando a gente terminar a primeira parte desse módulo, eu já disponibilizo o PDF, tá bom? Mas por enquanto ainda não. É só para você, porque eu estou vendo erros aqui, estou corrigindo, e eu quero entregar um material mais bem preparado. Perguntas? Pastor, diga. Uma pergunta do YouTube. Qual a importância... Quem é o YouTube? Entendi. Qual a importância da interdisciplinaridade nos estudos teológicos e qual disciplina aparece mais vezes interligadas às outras? Bom, os reformadores, eles nunca ignoraram outras disciplinas no estudo. O bom estudioso nunca vai ignorar qualquer disciplina. A boa ciência leva em consideração todos os fatos. O problema é que quando você faz a interdisciplinaridade, o que geralmente a gente faz é submeter a teologia às como é que se diz? Às teorias psicológicas, por exemplo. É isso que a gente acaba fazendo. E aí está o problema. A nossa teologia tem que entrar em diálogo com qualquer teoria do conhecimento, e essa teologia, ou ela redime essa teoria de conhecimento, ou ela despreza totalmente por não ter coerência com a Bíblia. Então, nesse sentido, eu acho que não tenho nenhuma dificuldade. Agora, para você fazer uma boa teologia, você tem que ter uma boa hermenêutica. Então você vai ter que estudar muito sobre como interpretar textos. Você vai ter que ser um bom gramático. Você vai ter que saber ler. Você tem que saber ler, você tem que saber entender preposições. Eu faria isso, eu lançaria mão de ferramentas mais assim, da linguagem, que crente não dá valor à leitura. Eu mesmo, quando fui para o seminário, quem me dava aula, eu amava, ela tinha o maior carinho por mim, a irmã Maria Manso, da primeira igreja. Eu desprezava tanto aquilo, eu achava, gente, eu vim estudar teologia, que eu quero estudar português. E ela sempre, tadinha, me incentivando, elogiando minhas redações. E hoje eu entendo. Como eu preciso saber escrever? Como eu preciso saber ler? Como eu preciso saber interpretar um texto? Como eu preciso saber aplicar? Então, eu usaria isso. Saber usar bem a minha língua, meu idioma, para eu saber fazer uma boa leitura de um texto bíblico, de livros. Eu partiria disso, da boa hermenêutica, quais são as boas técnicas de interpretação. Dentro da questão da filosofia, eu estudaria melhor a questão de lógica e de coerência, e não de pressuposto filosófico de filósofo A, B ou C. Eu não ficaria nisso. Eu ficaria, como ler livros, eu lançaria a mão desse tipo de literatura, como ler livros, como interpretar, como desenvolver um raciocínio lógico, coerente. Nesse sentido, eu faria uso da interdisciplinaridade na teologia. Agora, e quando eu entrasse em contato com qualquer outra teoria do conhecimento, eu colocaria essa teoria não como superior, num primeiro momento, em pé de igualdade à teologia, e aquilo que não fosse fazendo sentido com a teologia, se desse para redimir, redime, se não desse, descarta. Eu acho que era isso que se queria dizer no início, com teologia sendo a rainha das ciências. Entende? O problema hoje é que a gente tem medo diante dos profissionais, né, da saúde ou da mente. A gente tem medo de usar expressões bíblico-teológicas. É como se a teologia fosse um monstro, um bicho tão antiquado. E não é bem assim.
História, saber ler a história, saber aprender os métodos de interpretação da história, enfim. Então é muito mais do que isso, mas de modo simples eu diria isso que eu acabei de dizer. O que mais? Por que o estudo do Espírito Santo, pneumologia, está separado em 8º lugar e não junto com a teologia própria? Você pode tirar um pouquinho a máscara, desculpa, que abafa eu não entendi. Sorry. Então. Por que o estudo do Espírito Santo, pneumologia, está separado em 8º lugar e não junto com teologia própria? Então, na teologia própria é uma excelente pergunta, já que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Na teologia própria você estuda a doutrina da Trindade, as três pessoas. Aí depois você amplifica isso. Aí você trata do ser de Deus Pai na teologia própria. Aí na cristologia o ser de Deus Filho. E na pneumatologia o ser de Deus Espírito Santo. É como se você ampliasse melhor. Lá na teologia própria você vê ele como uma unidade. E depois você divide isso. Mas excelente pergunta. E há livros de teologia sistemática que você não vai encontrar Espírito Santo como doutrina separada. Adivinha onde você vai encontrar ele? Em 2 lugares da teologia. Ou na cristologia e na doutrina da salvação. Por quê? Isso é muito importante. Isso já diz para você o que o teólogo sistemático entende como a pessoa do Espírito. O Espírito vem para iluminar a pessoa do Filho. Então estuda o Espírito Santo junto com Cristo, cristologia. E o Espírito Santo vem para redimir o pecador. Você estuda ele dentro da soteriologia. Não é errado, está certíssimo. Eu até preferiria fazer assim. Geralmente quem separa o Espírito Santo como estudo à parte são dispensacionalistas, que vão dizer da era do Deus Pai, a era do Deus Filho e agora a era do Espírito. É um desastre. Mas sua pergunta foi muito perspicaz, inteligente. Mas na teologia própria a gente vê o Deus Trino, Uno, e depois a gente desmembra no melhor sentido, né? Outra pergunta? Eu de novo. Diga. Por que o estudo do pecado chama armatologia? Estava falando com a Raquel, por que não pecadologia? É o termo grego, né? Armatologia, não pecadologia, ou podologia, né? Pecadologia, é porque é termo grego e aí mas eu só coloquei para você ter conhecimento. A gente vai usar o nome, doutrina do pecado, a gente não precisa saber dizer nome. Olha, segundo a pneumatologia, segundo a armatologia, e quem fala assim quer aparecer. Então eu boto vocês em contato com os termos, porque é meu papel como professor, né? Eu tento explicar o que significa, mas no fundo nós estamos falando disso, exegese, interpretação bíblica. Entendeu? Mas só para vocês entenderem que nós também temos os nomes bonitos, não é só a universidade. Quem mais? Diga, Amanda. O senhor falou que no Antigo Testamento o resumo seria promessa. E também falou que no Antigo Testamento tem a criação, né? A narrativa da criação e da queda. Dentro disso, 2 eventos muito importantes no Antigo Testamento seria a eleição de um povo, né? A partir da descendência de Abraão. E o episódio em que o Senhor dá a lei para esse povo através de Moisés. Como é que esses 2 eventos, assim, que tomam grande parte, né, ou talvez também... Você está entendendo a pergunta dela? Ela está começando a fazer teologia bíblica. E ela quer que eu responda para ela. Ela tem que fazer a tarefa de casa. Mas tá ótimo, pode perguntar. Essa é uma pergunta inteligente. Esse é o tipo de pergunta que o teólogo bíblico faz. Mas continua, que eu acho que eu sei onde você vai chegar. Outros eventos, por exemplo,
eleição de juízo, ou depois dos reis, né? E teve toda uma história, uma narrativa de uma história de um povo. Como é que isso se liga a esses eventos principais e o que isso, então, tem a ver com a história da redenção, né? Que é a história Porque geral. tudo isso, como vai dizer lá em Hebreus, tudo isso foram sombras. Paulo vai falar, Hebreus vai falar, tudo isso foram sombras, apontaram para o grande povo de Deus que é a igreja, sempre foi. Então, Deus começa escolhendo ali Abraão. Abraão não tinha nenhum mérito nele, pelo contrário, ele era idólatra, ele levou o santo para a casa dele, né? Os descendentes dele roubaram o santo do pai. Lembra lá? Roubou de quem, hein? Foi a filha do Jacó? Hã? A Raquel, que era filha de quem mesmo? Esposa de Jacó. Ela roubou. Então, vem cá, pregadora. Entende? Eles eram idólatras, Deus escolheu esse povo, Deus santificou esse povo. Então, toda essa história de redenção do Antigo Testamento, e ela houve em vários momentos, ela foi apontando para a grande redenção da história que se cumpre em Cristo Jesus. Ele é o cumprimento da lei, ele não joga a lei fora, ele cumpre a lei. Então, todos aqueles aspectos da lei que diziam respeito à cerimônia, os sacrifícios da lei, a carne contaminada, então isso se cumpre em Cristo. Mas o espírito da lei, as leis da lei, elas ainda permanecem, e a gente não consegue cumprir todas, mas Cristo cumpre. Então, isso tudo foi prefiguração. Essa é a maneira de você ler o Antigo Testamento sem ser judeu. Você vê o cumprimento todo em Cristo, sempre, de novo e de novo, de novo e de novo. E está repleto de histórias de redenção no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, isso você começa a pensar assim quando você entende que, gente, e faz toda a diferença quando você começa a ler a Bíblia, sabendo o que a Bíblia quer contar. A Bíblia, ela quer contar essa história. Deus criou tudo perfeito, o homem pecou. Deus trabalhou para redimir, redimiu, está redimindo, e Deus consumará tudo isso. Consumará tudo isso. Irá consumar tudo isso. Então, aí você começa a ler, você vê que as principais perguntas não são as que estão sendo feitas hoje nos púlpitos e para os crentes. E a Bíblia se torna ainda mais relevante, né? Eu estava ouvindo hoje um irmão que veio de uma outra denominação para a nossa igreja, e quando pela primeira vez ele entrou em contato com a expressão "não desperdice seu câncer", ele entrou em choque, porque na cabeça dele, de onde ele veio, o câncer é sempre uma maldição de Deus ou do diabo na vida de alguém. Nunca. Que jeito que câncer pode ser bênção? Né? Aí ele hoje entende, ele foi entendendo. Outra pessoa testemunhou para a gente que ela veio de uma outra igreja. Ela falou assim: olha, quando eu cheguei aqui, finalmente eu entrei em paz, porque da igreja de onde eu vivi em guerra contra o diabo, luta contra o diabo querendo tomar e eu lutando para Deus não deixar ele tomar. Percebe como é que a maneira de você entender a Bíblia traz paz até? Ufa, deixa eu sossegar a alma. Deus é soberano, Ele não mede força com o diabo. Deus não mede força com o diabo. Mas é isso. Você tem que ir vendo as histórias. O Apocalipse, por exemplo, é um livro difícil de entender, porque todo mundo lê o Apocalipse, e o dispensacionalista teológico faz isso. Ele lê o Apocalipse e acha que o Apocalipse está contando uma história cronológica. Não. O Apocalipse conta a história: criação, queda, redenção, consumação, de novo e de novo, em 7 partes diferentes do livro. Eu já preguei sobre isso. Minha série em Apocalipse está lá no YouTube, depois você entra lá e veja. Então, quando você entende isso, então a melhor maneira de você ler o Apocalipse é você entender onde estão essas divisões. Divisão 1, divisão 2, divisão 3, 4, 5, 6, 7. Em cada divisão vai se contar a mesma história. De algum modo, criação, queda, redenção, consumação. Passa para a etapa seguinte, que vai contar a mesma história, aumenta detalhes.
Terceira, aumenta detalhes. Quarta, aumenta detalhes. É um drama muito bem montado. Você acha que Matrix é complicado? E é bobo. O Apocalipse é complicado, lindo. Pega quais são esse paralelismo progressivo, é a maneira como dizem os teólogos. Entra lá na minha série, os esboços estão no site também da igreja. E lá você encontra, eu não sei se é na segunda ou na primeira, segunda ou terceira mensagem, eu já dou essa divisão do livro. Você vai vendo, você vai aprendendo a ler o Apocalipse. Vai contando para essa mesma história, essa mesma estrutura. O que mais? Jonathan. Pastor, o senhor destacou a questão do moralismo, quando ele apresentou as 3 grandes áreas. E a pergunta que eu queria fazer levando em conta que o moralismo ele é uma prática comum, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, como que a gente pode lidar com o moralismo de forma teológica? O moralismo, em síntese, ele diz assim: pode e não pode, faça e não faça. Ponto. O moralismo deixa você entregue a você mesmo. Você tem que mudar, porque é pecado. Ele só te diz isso. Ele está dizendo a verdade. O moralista às vezes diz a verdade. É pecado, você tem que mudar. Verdade. Mas quando ele deixa você entregue a você mesmo e não te apresenta o poder para mudar, esse é o cristianismo. O cristianismo, ele não apenas te diz pode e não pode, faça e não faça. O cristianismo te aponta o caminho. Pela fé na obra de Cristo, substituindo o prazer inferior do pecado pelo prazer maior em Cristo. Então, teologicamente, você vai entender a dinâmica do pecado de específico que você vai estar lidando. Pornografia, seja lá qual for o pecado. Conversando com a pessoa, entendendo a dinâmica disso no coração dela. E você vai apresentar a essa pessoa as promessas de Deus. Por que você está consumindo pornografia? O que a pornografia tem prometido para você? Porque o pecado faz promessas. O moralista só vai dizer, não consuma pornografia. É pecado. E nesse ponto a gente concorda com o moralista. Mas se você para só nisso, você está usando a lei para matar. A lei diz não faça, e a lei não te dá o poder para mudar. O cristianismo diz, não pode, é pecado, não consuma. Mas vamos virar essa página agora. Por que você está consumindo? Que tipo de promessa esse pecado está fazendo para o seu coração? Quais são os seus medos? Vai ouvindo essa pessoa. E vai reparando vai destruindo esses ídolos, digamos, essas promessas do pecado com promessas bíblicas. Por exemplo, qual é a grande promessa bíblica? Falamos disso domingo passado em Ageu. Qual é a grande promessa bíblica para você não viver amando dinheiro? Hebreus 13. É a promessa de que o Senhor está com a gente e nunca nos abandona. Então, de que modo esse amor ao dinheiro está dizendo para você que você não se satisfaz com Cristo com você? Eu não estou dizendo que é simples e que é fácil, é difícil, envolve um milagre da obra do Espírito. Mas esse é o papel do cristianismo, não é apenas condenar, não é apenas dizer, como a gente está vendo acontecer, crente não vota em esquerda, crente não vota em direita. Eu tenho problemas sérios com a agenda da esquerda, biblicamente falando. E eu tenho problemas sérios com a atitude da direita, biblicamente falando. Escutou o que eu falei? Eu tenho problemas sérios com a agenda da esquerda, biblicamente falando. Eu tenho problemas sérios com a atitude da direita, biblicamente falando. E lembra que a gente vem falando que tão importante quanto o conteúdo é o como.
Então, o moralismo ele só vai te dizer isso. Pode, não pode, é pecado, crente não faz isso, crente não faz aquilo. Tudo bem, eu até concordo com algumas dessas coisas. Eu sei que a Bíblia diz não. Mas o que mais? Então, cristianismo, é isso que eu quero dizer com cristianismo, não é moralismo, vai além disso. O cristianismo tem uma moral, mas ele também te ensina como e te dá o poder para viver essa moral. Porque o moralismo mata, o moralismo é a lei seca, é a lei matando, bum, o cara, eu sei que eu não posso, sei que eu não devo, sei que é pecado, mas eu não consigo, miserável homem que sou, foi o que Paulo falou. Aí como é que começa o capítulo 8 de Romanos? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, leia lá o final do capítulo 7, Paulo com esse dilema do moralismo da lei. Aí ele apresenta a solução, Romanos 8. Unboxing Romanos, a gente viu isso. Você não estava aqui ainda, né? Mas entra lá, está no YouTube. Quem mais? Certo? Vamos comer uma galinhadinha que tem, para a glória de Deus? Então vamos encerrar. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser, permitir. E hoje nós temos o lanche. Se você ofertar, nós vamos ter mais semana que vem. Se não, farelo. Tá? Então nós vamos ter o Pix. Tem número de Pix aí, Júnior? Para quem quiser passar, alguma ofertinha, quiser contribuir. Ou vocês falem diretamente com o Júnior depois. Quem que pode ficar ali para ajudar você a receber, Júnior? O Gabrielzinho. Tá bom. O Breno está aqui? Cadê ele? Ah, tá. Achei que ele estava aqui para a gente orar com ele, pelo pai dele. Então, é isso. Quem puder contribuir, contribua. A de hoje está garantida. Semana que vem a gente vai conseguindo mais, tá bom? E é isso. Eu pedi para fazer com milho, mas não achou milho. Onde é quem está achando milho para fazer pamonha? Está fora? Não está achando milho, porque eu queria a galinhadinha com milho. Não tinha milho. Aí eu pedi para pôr um pouquinho de piqui, eu não sei se ela fez separado. Então, eu pedi para fazer o peito desfiado, não é aquela carne preta esquisita não, o peitinho desfiado, um vinagretinho, tá? A Renatinha já está correndo lá para pegar a fila. Entendeu? Então é isso, que Deus te abençoe, vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, por essa aula, que o Senhor continue nos agraciando com entendimento, para crescermos no conhecimento, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Obrigado pela comida que teremos, pelo carinho, cuidado da Micaela fazendo tudo isso para a gente. E toda a equipe ali auxiliando. Nós oramos gratos, pedindo que o Senhor abençoe os nossos que estão lá na Cristã Evangélica, ou estiveram estudando com o pastor Heber Campos Júnior. Que eles também cresçam no conhecimento ali. Em nome de Jesus oramos. Amém.